O que é santificação integral? Do que se trata esse assunto? Esse é o tema da nossa EBD Comentado Online de hoje, edição Jovem. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando sequência aí às nossas lições bíblicas jovens, estudando sobre santificação, com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E a lição de hoje é a lição de número 11. Estamos chegando aí na reta final do nosso trimestre, que será ministrada no dia 12 de março de 2023, com o tema Santidade Integral. Do que se trata isso? Muito bem. E nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento aqui à nossa lição. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Te rendo graça por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para realizar esta aula, esse programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, pela vida de cada inscrito, de cada membro do canal que tem apoiado o Ministério de Ensino. Te peço também, Senhor, pela vida dos pastores, pastores presidentes, pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos, Senhor, auxiliares de trabalho, cooperadores, Senhor, toma as irmãs da mesa de oração, os missionários, as missionárias, toma aqueles que estão em algum tipo de liderança na tua obra, seja no departamento infantil, no departamento de adolescente, de jovens, no departamento de varões, aquelas igrejas que têm departamento de família, porque eu sei que no meio pentecostal é algo bem raro, bem difícil, Senhor, mas ainda existem igrejas que têm, Senhor querido, esse departamento. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar, quero te pedir que abençoe a vida, Senhor querido, desse marido, dessa esposa, desse filho, traz paz para esse lar, harmonia, traz santificação para dentro dessa casa. Também te peço pela vida de cada professor, ajuda os professores dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, Pai querido, de todas as classes, não deixa desistir, não deixa parar, não deixa desanimar, Senhor. Oh, Senhor, nos dá graça, nos dá força. Senhor, nos dê mais uma vez uma aula abençoada, em nome de Jesus. Bom? Lembrando a você a programação do canal, às vezes você chegou agora ou você ainda não gravou a programação. Terças, quintas e sábados são dias de vídeos novos no canal. Não quer dizer que seja o vídeo, a aula da semana, porque aqui no canal as aulas são gravadas com antecedência. Às terças-feiras nós temos o programa Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto da Palavra de Deus, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto. Geralmente, eu sempre uso o texto da leitura bíblica em classe da lição de adultos. Às quintas-feiras, ao meio-dia, nós temos o programa EBD Comentado Online, edição adultos, e aos sábados, EBD Comentado Online, edição jovens, também ao meio-dia. Então você já está por dentro aí da programação do canal, pode avisar outras pessoas, divulgue o canal para que outras pessoas sejam alcançadas, tenha a oportunidade também de aprender a palavra de Deus. Bom, vamos para o nosso texto principal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é em parte, é em tudo. E todo o vosso... Aí ele vai explicar o que é o tudo, tá? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Resumo da lição. A santidade deve abranger o ser humano por completo. E o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. Então, ela deve abranger todas as partes do ser humano. Objetivos da lição de hoje, primeiro, que é o tópico 1, mostrar que o ser humano é um ser integral, único, completo. Segundo, compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano,
o espírito e a alma. Como é que pode haver santificação da parte imaterial do ser humano? Alma e espírito. E por fim, saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, corpo. Então, o primeiro tópico vai tratar do ser humano como um todo, né? No sentido do ser humano ser único, né? Corpo, alma e espírito. Segundo tópico vai mostrar a santificação na parte imaterial, alma e espírito. E o terceiro tópico, a nível do corpo. Leitura bíblica em classe está em 3 referências, em 3 livros diferentes. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 7, na verdade um livro e 2 cartas, né? 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23 e Gálatas 5, 24 a 26. Então, eu tenho deixado aí para você uma recomendação de vídeo que está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Talvez você diga, pastor, mas essa não é nenhuma das referências. Mas esse vídeo aqui, ele vai falar sobre o comportamento do cristão não amando o mundo. Então é uma santificação também integral. Então, igreja, um povo diferente do mundo. Então você, no final dessa aula, você não deixe de assistir esse vídeo, porque ele vai contribuir com o seu entendimento sobre o assunto. Plano de aula. Você que é professor ou professora, mesmo um aluno, preste atenção. Professor ou professora, explique para seus alunos que nesta lição veremos que o ser humano foi criado de forma integral. Eu já falei isso aqui, né? E que a santidade deve acontecer também de forma irrestrita. Corpo, alma e espírito. Não adianta só, né? Ah, Jesus só quer o meu coração. Não, Jesus quer o ser humano como completo. Até porque Deus fez o homem completo. Então ele não quer uma parte só do ser humano, tá? Deus formou o ser humano com espírito para se comunicar com ele. Assim, por meio dele, é possível o crente ter comunhão e se relacionar com Deus. Quando Deus disse para Adão, das árvores que estão no jardim você pode comer, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer, e a sentença seria a morte, quando o homem desobedece e ele come juntamente com a mulher come e juntamente com o homem, o que acontece? A sentença já estava determinada. E essa morte veio também atingir o lado espiritual do ser humano. Então, quando fala aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Deus formou o ser humano com um espírito para se comunicar com ele. Assim, por meio dele, é possível o crente ter comunhão e se relacionar com Deus. Por ele fala do crente, porque o crente recebe vida espiritual. Mas a pessoa não crente, o espírito está inativo. Ou seja, ele está morto espiritualmente falando, né? No momento que ele aceita Jesus, recebe vida espiritual, tá? O intelecto, as emoções e a vontade são vivenciadas pela alma. E eu vou explicar no decorrer da lição o que é o intelecto, o que é as emoções e o que é a vontade. Para santificar o espírito e a alma, precisamos do estudo devocional e sistemático da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas ficam aí em certos conflitos, elas não entendem que elas precisam alimentar a alma e a parte, né? O espírito é o que nos dá comunicação com o nosso Deus, né? O espírito humano tem comunicação com o espírito de Deus. Agora, como é que nós vamos alimentar a nossa alma e o espírito? Através de quê? Oração, leitura da palavra de Deus, mas não por obrigação, mas pelo desejo de conhecer mais ao Pai e a sua vontade. O salmista no Salmo 1, versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer é deleite. Se sacia na palavra de Deus. Não adianta você ler por ler. Há pessoas que fazem aí, colocam metas e é muito bom que você leia a Bíblia uma vez por ano, 2 vezes. Tem pessoas que leem 3, 5. Eu conheço um caso de alguém que já leu a Bíblia 12 vezes no ano, ou seja, uma vez por mês. Maravilhoso, mas o importante é ler para praticar. Alguém pode ler a Bíblia 10 vezes no ano, 5 vezes no ano, 3 vezes no ano, mas se não ler para praticar, é uma leitura perdida. Que isso, pastor? É verdade, a palavra por si só, ela não vai fazer efeito se nós não quisermos praticar a palavra. E nós precisamos ler a palavra, entender a palavra, pedir a Deus que nos ilumine a nossa mente para compreendermos a palavra, para colocar em prática. Senão não adianta, certo? Então não é por obrigação. Que parece que tem gente que bota uma meta, né? E aí, não, eu li tantas vezes, tá? Leu tantas vezes. E a mudança de vida? E a transformação? Tem?
Além do estudo da palavra, é necessária a prática da oração como diálogo sincero e em secreto com o Senhor. Quando você estuda a palavra, você sabe como se dirigir a Deus. Porque a Bíblia tem vários exemplos de orações que foram feitas a Deus. Você sabe até como se dirigir a Deus a nível de você como ser humano falando com Deus. Nossas orações muitas vezes estão carregadas de ordem. Faz isso, faz aquilo. Quem sou eu para falar para Deus o que ele tem que fazer? Eu vou apenas apresentar a causa. Você não pode chegar diante de um juiz e dizer para ele o que ele vai fazer. O advogado apresenta aquela situação. Mas quem vai determinar como vai ser feito é o juiz. E aí a gente quer dizer para Deus o que ele tem que fazer. A gente quer ensinar para Deus. Olha que coisa, né? O Senhor vai por ali, entra por aqui, envia isso, envia aquilo, faz assim, faz... Não, irmão. Ainda que você nas suas orações, sabendo que a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, o livra, tudo bem. Você pode até fazer uma oração, Senhor, se necessário for, envie um anjo para poder proteger, livrar. Mas não, Senhor, manda um anjo, que o anjo entre por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. Não, irmãos, olha, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos mudar a forma de falar com Deus nas nossas orações. O estudo da palavra é constante. O estudo da palavra e a constante vigilância sobre os desejos carnais. Aí junta tudo, né? Porque além do estudo da palavra, é necessária a prática da oração como diálogo sincero em secreto com o Senhor. O estudo da palavra e a constante vigilância. Tem que vigiar também, que essa é a nossa parte, sobre os desejos carnais. Com a ajuda do Espírito Santo, temos condições de nos santificar de forma integral. Sozinho não conseguimos. Vamos lá. Vamos para a nossa introdução de hoje aí. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta o ser humano integral. Espírito, alma e corpo. Na lição desse domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo Espírito. Então, será analisado e ele vai começar pela parte do Espírito. Quem compra uma casa quer ter acesso a todos os cômodos da casa. Ele não quer ter restrição. Jesus Cristo nos comprou na cruz do Calvário. Quando eu aceito Jesus, eu passo a pertencer a Ele. Então ele tem que ter acesso, através do Espírito Santo, ao meu corpo, à minha alma e ao meu espírito. Como é que eu vou colocar restrições para Deus na minha vida? Não posso. Quando eu compro alguma coisa, eu não quero restrições. Como é que eu vou restringir a Deus? Bom, se você está chegando pela primeira vez, o que está em preto é o que está igual à revista. Se estiver em vermelho, azul, marrom, aí é um comentário sobre o assunto. Antes de prosseguirmos, vamos definir as seguintes expressões em relação à nossa alma para uma melhor compreensão dos assuntos tratados na lição. E o que nós vamos definir? O que é intelecto, o que é emoções e o que é vontade. Vamos lá. Intelecto refere-se à capacidade da alma de raciocinar, compreender, pensar e ter consciência, tá? É a parte da alma que se relaciona com o conhecimento, a razão, a compreensão do mundo ao nosso redor. Então o intelecto é essa parte onde nós raciocinamos, aonde nós pensamos, aonde nós compreendemos, aonde nós formulamos conceitos, né? É o nosso intelecto. Emoções refere-se à capacidade da alma de sentir emoções, como alegria, tristeza, raiva. As emoções tanto podem ser boas emoções, como emoções más, tá? E medo, por exemplo, é a parte da alma que se relaciona com os sentimentos e as experiências emocionais que temos na vida. O ser humano também é composto de emoções. E por fim, vontade. O que é vontade? Refere-se à capacidade da alma de fazer escolhas, tomar decisões conscientes. Então você pode tomar decisões. Você pode tomar decisão. Eu quero comprar isso. Se você tiver o recurso, eu quero comprar isso. Não, eu não quero comprar aquilo. Eu quero morar aqui. Eu não quero morar ali. Então você tem condições de tomar decisões. Essa é a parte da vontade. Por exemplo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador tem a ver com a nossa vontade. Nós precisamos dar esse passo. Então, é uma decisão nossa. Ou você decide ou você não decide, tendo prejuízos caso não decida.
é a capacidade de exercer controle sobre nossas ações e comportamentos. Se você sabe que uma coisa é errada e hoje você é livre em Cristo, Cristo te libertou, você não é mais escravo do pecado, você tem condição de dizer que não vai fazer aquilo. Ainda que você sinta o desejo, mas você vai pedir a Deus graça e você não vai fazer. Por quê? Porque você é livre, você pode usar a sua vontade, Deus te dá essa condição, apesar de você agora servir a Ele, antes era escravo do pecado, agora serve ao Senhor, você tem condição de dizer, não vou fazer. Agora, é claro, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Se você é uma pessoa que vive dando lugar para as coisas que desagradam a Deus a nível de alimentar isso, quando você for tentado, dificilmente você vai conseguir resistir. Por isso, você tem que ter uma vida de separação para Deus. Porque quanto mais separado você for para Deus, menos o impacto das tentações vão vir sobre você. Você vai ser tentado, mas você vai sofrer menos os impactos, a força, né? Aquela coisa que vem para arrastar. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito, buscando as coisas de Deus. Aqui precisamos entender que quando alguém é escravo do pecado, seu intelecto, emoções e vontades são dominadas pelo pecado. É o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa ou velha natureza. Porém, uma vez em Cristo, tendo recebido uma nova natureza ou nova vida espiritual, deixamos de ser escravos do pecado e por isso nosso intelecto, emoções e vontade devem ser guiados pelo Espírito Santo. Então, uma vez que você está em Cristo, tudo seu, intelecto, emoções e vontade, precisam ser regidos pelo Senhor. E aonde ele nos orienta como nos conduzir? Na sua palavra. Agora, o cristão não quer estudar a Bíblia. O cristão não quer ler a Bíblia, o cristão não tem prazer na lei do Senhor, como é que ele vai se conduzir de acordo com a vontade de Deus? Às vezes tem gente com conflitos, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Você não lê Bíblia. Se você lesse Bíblia, se você estudar a palavra, o Senhor vai poder te orientar dentro daquilo que já está lá revelado na palavra. Mas não, muitas vezes a gente quer que Deus faça isso de uma forma que nos agrade. Não, eu quero que Deus use alguém para falar comigo. Não é dessa forma. Só que Deus não faz do jeito que a gente quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Tudo que falamos acima se refere à alma. Porém, é através do corpo físico que expressamos nosso intelecto, emoções e vontade. Então, essa questão do intelecto, emoções e vontades tem a ver com a alma. Só que a expressão disso, a expressão de uma tristeza vai vir através do corpo físico, de uma alegria através do corpo físico. Isso é importante, tá? Sem Cristo, nosso espírito está morto. Por isso, somos arrastados pela nossa natureza pecaminosa que se manifesta através da nossa alma, tá? E praticamos todo tipo de pecado com o nosso corpo. Em Cristo, espírito, alma e corpo devem ser santificados, como estudaremos nesta lição. Então vamos lá. Tópico 1. O ser humano é integral. Humano é integral. Espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral. Vamos lá. O que é isso? Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contratá-la com a judaica, né? Contratá-la com a judaica, né? Havia um contraste, melhor dizendo aqui, tá? Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista. O ser humano em duas partes, corpo e alma. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Os gregos acreditavam em uma antropologia. Pastor, o que é antropologia? É o estudo acerca do homem. Só que a questão da antropologia é assim, existe a antropologia filosófica, existe a antropologia, só antropologia pura como ciência, existe a antropologia teológica, que aí já tem a ver com a parte de Deus. Então, nesse tempo aqui, o que estava predominando era uma antropologia filosófica. Ela não se baseia na Bíblia, ela se baseia nos conceitos humanos. E por isso, ela tinha essa visão dicotomista. Ser humano só feito em duas partes, corpo e alma, não tem espírito. Por que não tem espírito? Porque na visão deles, alma e espírito é a mesma coisa, tá?
Platão foi um filósofo que, em suas teorias, defendia a dicotomia. Inclusive, atualmente existem cristãos que acreditam que o homem é apenas formado de corpo e alma, pois para eles os termos alma e espírito são a mesma coisa. Esse é um assunto que não se chega a um consenso, não tem acordo. Tem gente que pensa assim, tá? E como essa constituição dentro da nossa teologia, tá, não interfere na nossa salvação, não vamos nos prender a isso. Então, uma vez que tem alguém que acredita, não, é só corpo e alma, porque alma e espírito é a mesma coisa. O outro não, é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, deixa isso claro. Tem outro texto também que deixa isso claro. Então, a gente acredita em corpo, alma e espírito. Só que a gente não vai ficar divergindo, discutindo sobre isso, porque isso não vai levar a lugar nenhum. No final das contas, se espírito, alma e espírito fossem a mesma coisa, já que a gente acredita que não é, mas se fosse a mesma coisa, é o ser humano integral da mesma maneira que tem que estar santificado. Espírito, alma e corpo é o ser humano integral da mesma maneira que tem que ser santificado. Então, a questão aqui é o ser humano como um todo. Essa é a questão. Nessa visão dicotomista, a alma era supervalorizada. Aí, entenda, mesmo tendo cristãos que acreditam que é alma e corpo, eles não defendem isso que está escrito aqui, não. Eles entendem, tá, que tem que ser realmente uma santificação integral. Só que nessa época aqui, o que era defendido era isso aqui, ó. Nessa visão dicotomista da época, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Então a alma era algo bom, tá? Presta atenção nisso aqui. A alma era algo bom. Já o corpo era tido como a parte do mal. O corpo era considerado a prisão da alma, na verdade. Consequentemente, desvalorizado e considerado cárcere da alma. Tá aí, ó. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Então, na visão grega, visão helenista, que é a visão grega, eles achavam que era só corpo e alma. Corpo mal, alma boa. Já na visão judaica, porque estava amparada pela teologia e não pela filosofia grega, entendia que o ser humano, nesse caso, ele era na sua totalidade, o ser humano como uma totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. Olha o que diz Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, espírito. E o homem foi feito alma vivente. Alma, corpo, espírito e alma. Ou corpo, alma e espírito, né? Nesse caso. Ou espírito, alma e corpo. Aqui vemos o homem sendo constituído de corpo, espírito e alma. É o espírito, fôlego de vida, que traz vida à alma do homem. Quando Adão e Eva pecaram, o espírito continuou dando vida. Isso aqui é importante. Continuou dando vida à alma, né? Porque Deus disse, vai morrer. Mas nesse momento, não perdeu. Só na hora que o ser humano parte, que aí sim, aí ele já não tem mais vida física. Mas por enquanto, ele tem vida física. Apesar que, eu quero abrir um parêntese aqui, quando o homem morre, a alma não perde a vida, tá? Então, vamos reconsiderar aqui o que eu tô falando, tá? Porque quando eu digo assim, ó, é o espírito, fôlego de vida, que traz vida à alma do homem. Quando Adão e Eva pecaram, o espírito continuou dando vida à alma do homem. Aí eu disse, mas aí o homem, quando ele morre, mas o espírito, a alma do homem ainda continua com vida, né? Ela é a parte imaterial nesse caso, tá? Então, mesmo tendo pecado, essa função do espírito, o fôlego de vida, de dar alma à vida, não perdeu, mas ficou inoperante em relação à comunhão com Deus. Então, de um lado, a alma não perdeu a vida. Que a alma não perde vida porque ela é o lado imaterial. Mas, por outro, o homem perdeu comunhão com Deus. Porque o espírito, a nível de se relacionar com Deus, não tem mais. Ele ficou inoperante. Por causa da questão, isso aqui que se chama morte nesse caso. Tá? Morte espiritual. É isso que a Bíblia chama de mortos em delitos e pecados. Olha o que diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Ué. Como vida? A gente para pensar, quando Paulo escreve essa carta, e fala assim, mas peraí, como é que deu vida? Eles estavam mortos? Não, eles estavam vivos. Não, mas Paulo não está falando de vida física, Paulo está falando de vida espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos, não
morte física, morte espiritual, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós lemos Efésios 2:1, uma das conclusões que nós tiramos é que nós vivemos em um mundo que existe um grande cemitério espiritual, onde existem muitas pessoas mortas. E nós, como cristãos, precisamos nos atentar para a missão que recebemos de Cristo, que é levar o evangelho de vida, para que essas pessoas possam receber vida também. Então, outrora, quem estávamos mortos éramos nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A regeneração traz o homem vida espiritual, por isso o espírito volta a operar, ou seja, recebe vida. E assim podemos ter comunhão com Deus. O espírito que volta a operar aqui é o espírito humano, tá? Porque ele, no momento que houve o pecado, ele deixou de operar, ele ficou inoperante. Ele continuou dando vida à alma, mas ele ficou inoperante a nível de comunhão com Deus. Essa comunhão acontece através do nosso espírito e o espírito de Deus. Aí tem a comunhão. Só é possível ter comunhão com Deus uma pessoa que recebeu uma nova vida. Recebeu uma regeneração. Caso contrário, não tem como ter comunhão com Deus, porque ele está morto espiritualmente. E Deus não se relaciona com ninguém morto espiritualmente. Até porque uma pessoa morta espiritualmente, ela está em inimizade com Deus. Ela está culpada diante do seu tribunal. Então Deus planejou algo para livrar ele dessa culpa. E esse plano é o quê? Jesus. Jesus é o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Se aceitarmos Jesus, essa comunhão é aqui é sem, tá? Sem aceitarmos Jesus, essa comunhão é impossível, pois a sentença por causa do pecado original foi morte, física, espiritual e eterna. Cristo traz vida espiritual e eterna, onde o corpo físico sujeito à morte será ressuscitado, glorificado, ou seja, não haverá mais a presença do pecado no corpo. O corpo não será mais sujeito à morte. Não estará mais sujeito à morte e muito menos ao pecado. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico, não o ponto de vista grego, né, helênico. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. Não tem essa divisão. A alma é boa, espírito é ruim. Não, o ser humano é um só. Espírito, alma e corpo. Vamos lá, 2. O corpo, a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos. Gnósticos foi um grupo que até eles apareceram, né, esse pensamento até no meio cristão. João teve que combater algo sobre o gnosticismo nos seus dias. Apesar de ser algo assim inicial, mas ele já começou a enfrentar. Então a dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerada a parte boa. Então, para eles, a alma era boa, o corpo era ruim. A doutrina gnóstica, com base nesse pensamento dualista, dividindo, né, provocava 2 tipos de comportamentos errôneos. Por causa deles defenderem isso, que isso era uma heresia, e teve cristão que foi influenciado por essa heresia, olha 2 coisas que aconteciam. O primeiro levava as pessoas a fazer o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. Então, eu disse para vocês que é importante aqui a gente justamente assistir esse vídeo, tá? Por quê? Porque nesse vídeo eu explico a questão do gnosticismo com uma clareza maior. Então assista esse vídeo aqui no final que você vai entender. Então, 2 erros eram criados por essa ideia gnóstica. O primeiro levava a pessoa a fazer o que bem entendesse. Então eles pegavam o corpo e experimentavam as coisas mais abomináveis. O corpo não serve para nada mesmo, então eu posso usar ele como eu quiser. Podia se prostituir, podia se embriagar de cair, podia fazer o que quisesse com o corpo, nesse caso, tá? O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para modificá-lo. Havia dentro da crença gnóstica, havia aqueles que se achavam acima de tudo e de todos. Porque o gnosticismo, gnose vinha tem a ver com conhecimento. Então, eles se achavam melhor do que todo mundo, né? Eles achavam que estava acima do pecado.
Por isso que João, quando escreve a sua carta, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque eles defendiam isso. Tá? E aí, ó, tá aí o vídeo, como eu disse para você. Portanto, dois extremos onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo por falta. O Novo Testamento, aí, por falta de quê? Por falta de uma vida consagrada a Deus. O Novo Testamento demonstra que tanto judeus como judeus cristãos e os cristãos gentios defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. 1 Coríntios 6, 18 e 19. O corpo humano é o lugar de habitação do Espírito, 2 Coríntios 5, 1, 2 Pedro 1, versículo 13 e 14. O corpo sem o Espírito e a alma é morto. Então, ele depende da alma e do Espírito. Tiago 2, 26. É importante dizer que o corpo físico não é bom e nem é mau. E algumas pessoas podem ficar até meio pensativas diante de uma afirmação como essa. Ele vai falar assim, peraí, como assim? O corpo não é bom nem é mau? Depende de como você usa. Existem coisas que nós temos que em si elas nem vão ser boas nem vão ser más. Depende de como você usa. Se você usar da forma correta, vai ser algo bom. Por exemplo, um veículo, a princípio, é algo bom? Nós vamos pensar. Mas coloque ele numa pista a 200 por hora, 180 por hora, 160 por hora. O que pode acontecer? Então, passou a ser uma máquina de matar, para matar. Ou para se matar. Tá entendendo? Então, passa a não ser algo bom. Mas a questão é que não há uma definição para dizer se ele seria bom ou ruim, a não ser pelo uso. A mesma coisa é o corpo físico. Porque nós temos muito costume de dizer assim, não, porque a nossa carne não tem nada bom. Aí a gente segura na nossa mão, às vezes a nossa carne, ou segura em alguma parte. Carne, quando a Bíblia fala de carne em relação à natureza pecaminosa, ela não está falando de corpo, não. O corpo não nem é bom nem é mal. Depende de como você vai usar. Porque se o corpo fosse mal, ele não poderia ser usado para as coisas de Deus. A minha boca não poderia ser usada para as coisas de Deus, porque ela estaria sob a influência do pecado. Então, o corpo não é bom e nem é mal. Tá entendendo? Já que eu recebi uma nova vida, tá? Recebi uma nova natureza, tenho agora comunhão com Deus, tive os meus pecados perdoados, não sou mais culpado diante do tribunal de Deus, então meu espírito em comunhão com Deus, tem relação com Deus, comunicação com Deus, a minha alma está aqui unida também ao espírito, porque na verdade eles são inseparáveis, mas nós entendemos como duas partes, mas há cada um a sua parte, mas eles são inseparáveis, e aí por meio de uma santificação, aí o corpo ele vai ser usado para as coisas boas, tá? Então é importante dizer que o corpo físico nem é bom nem é mal, mas podemos praticar através dele coisas boas ou más. Quando a Bíblia fala de carne, nem sempre está falando de corpo físico, e sim da natureza pecaminosa que existe em nós e que afetou a nossa alma. Alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento como no Novo, temos texto que distingue bem a parte imaterial do ser humano, alma e espírito. Dentre os outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito, está em Isaías 26, 9. Dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacada a adoração de Maria. Não é adoração a Maria, é a adoração de Maria. Maria adorando, né, pelo que estava sendo feito na vida dela, tá? Bem como o versículo de Hebreus 4:12, né? Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, se alma e espírito fossem a mesma coisa, fossem palavras, fosse sinônimo uma da outra, então não tinha por que colocar aqui alma e espírito num texto de uma carta. Se fosse na poesia, tudo bem. Alguém diria, ele está reforçando a ideia, mas aqui não é uma poesia, tá? Aqui é uma carta. Então ele coloca ali alma e do espírito, divisão da alma e do espírito. Entenda isso. E são expressões em grego diferentes. O espírito humano foi gerado a partir do Criador, Gênesis 2:7, já vimos. Nele o ser humano tem consciência de Deus.
Então, através do Espírito, o ser humano tem consciência de Deus. Ele pode ter comunicação com Deus, nesse caso, aqueles que estão em Cristo. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. 1 Coríntios 6,17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, a comunhão que nós temos com Deus vem por meio do Espírito humano com o Espírito de Deus. Enquanto a alma é a sede da personalidade. Tem como... Você pode fazer transplante de fígado, de vários tipos de transplante. Mas não tem como fazer transplante de alma. Não tem como. Você não pode fazer isso. Não dá para fazer isso. Porque cada um é único, enquanto a alma é a sede da personalidade. Lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Está tudo ali. Na alma, tem a ver com a alma, não é o corpo. O corpo apenas... nós temos contato com o mundo através do corpo, mundo físico, mas é a alma. Os sentimentos vêm da alma, os pensamentos, as decisões. Uma pessoa pode até, infelizmente, se desentender com alguém, brigar, agredir alguém, mas isso primeiro não vem no seu corpo físico só. Isso estava lá na sua alma. É isso que é importante entender, tá? Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. Agora entenda uma coisa. Se o espírito e a alma são eternos e vão continuar existindo depois da morte, então existe uma vida após a morte. Nesse caso, não acaba quando morre. Só que existe um destino, céu e inferno. E para poder ir para o céu, o Criador determinou, precisa aceitar Jesus. Ao aceitar Jesus, eu saio da posição de pecador condenado para pecador arrependido. Agora eu passo a ser filho de Deus, segundo a Bíblia diz. E uma vez que eu estou em Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu não estou mais condenado. Mas se eu não estiver em Cristo, eu estou condenado. E vai haver uma última, a conclusão da sentença, né? Porque quando o homem pecou, Deus poderia ter executado a sentença na hora, ele não executou. O homem poderia ter caído lá morto. Acabou, terminou. Ele e a mulher. Mas Deus tem um plano, Deus usa do seu amor, Deus usa da sua bondade, da sua compaixão. E dá ao homem a oportunidade de salvação. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu não quero Jesus, porque se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso que eu gosto, deixar de fazer aquilo que eu gosto. Mas isso que nós gostamos antes de Jesus e que estamos apegados a isso que fazemos, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, que é oposta a Deus. E é por isso que a gente gosta. Mas em Cristo, nós não somos mais aquela mesma pessoa diante de Deus. Nós passamos agora a ter uma outra posição. Nós agora somos pecadores perdoados. E uma vez que eu estou em Cristo, eu passo a ser um salvo em Cristo Jesus, um filho de Deus. Então, se eu sou filho, eu tenho que me comportar como filho. Eu não sou filho de Deus? Um filho não tem que se parecer com seu pai? Então, como filho, eu preciso viver em santificação, santidade. Eu não posso mais viver fazendo aquilo que eu fazia antigamente. Agora, por que uma pessoa que não tem Cristo às vezes fala o que ela fala a respeito disso? Ah, eu não quero aceitar Jesus porque eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, porque ela ainda não recebeu vida. Ela não tem uma nova vida, então ela tem uma mentalidade de uma pessoa que está morta espiritualmente. Então o prazer dela, o que resume a vida dela é aproveitar aquelas coisas. Ela não pensa em eternidade. E é por isso que nós temos que falar da palavra de Deus para as pessoas, orar para que Deus salve essas pessoas, para que elas tenham compreensão. Um dia, Deus abriu a nossa compreensão, que Deus abra a compreensão deles também. Porque, na verdade, eles falam isso por desconhecerem, eles não conhecem. E ainda que eles queiram mostrar que conhecem, não conhecem. Porque se eles conhecessem, eles diriam: eu não posso continuar nessa vida que eu estou. Porque essa vida, o final dela é trágico. Eu preciso de Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso ter uma nova vida em Cristo Jesus. É assim que funciona. Um dia nós também estávamos lá. Então nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas. O cristão deve cuidar das partes do ser como um
todo. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. Por isso, o cristão deve cuidar das partes do ser como um todo. Bom, ponto importante desse primeiro tópico. A separação do crente é real e importante. Por isso, devem certificar-se de não dar ao mal uma plataforma, evitando situações tentadoras e concentrando-se na obediência a Deus. Foi o que eu disse durante algum ponto da aula. Se nós alimentamos as coisas da carne, nós vamos dar uma plataforma para o mal imperar na nossa vida, mesmo sendo um cristão. E eu, como um cristão, não posso viver na prática do pecado. Eu tenho que ter cuidado. Então, esse é um ponto importante para a gente analisar, para nós colocarmos em prática. Peraí, a separação do crente é real e importante. Ele precisa ser separado. Ele não pode andar no pecado. Ele não pode andar na prática do pecado. Ele não pode viver uma vida no pecado. Por quê? Porque ele precisa obedecer a Deus. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem a oportunidade de baixar o conteúdo do canal de duas formas. Uma é gratuitamente, vídeo após vídeo, como você visualizou aí ensinando. Ou você sendo membro, clique na descrição, tá? Aqui do vídeo, vai lá na descrição, tem lá, seja membro, clique, e aí você vai ser levado para uma página, e nessa página você tem aí a oportunidade de assinar mensal, trimestral, semestral ou anual. Se você fizer uma assinatura anual, você tem um desconto aí de quase R$60, e aí cai a assinatura para R$10 por mês. É um valor simbólico, apenas para você contribuir e ter aí esse material num único lugar. Pastor, não posso, não tenho recurso. Não tem problema, baixe gratuitamente, continue orando pelas nossas vidas e vamos seguindo em frente para a glória de Deus. Vamos lá, tá bom? Continuando. Tópico 2. A santidade do espírito e da alma. Então agora vai falar da parte da alma e do espírito e no último vai falar sobre o corpo. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Não foi só a alma. Foi corpo, alma e espírito. Tanto é que na volta de Cristo vai haver ressurreição daqueles que tiverem partido com Cristo. E os que estiverem vivos terão um corpo transformado para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, é o todo, não é só uma parte. Há alguns anos era muito comum se dizer que Jesus só queria o coração. Já ouvi isso muitas vezes. Essa ideia defendia que o importante era levar Deus nos pensamentos, porém as práticas pecaminosas continuavam da mesma forma. Então não havia mudança. Não é uma questão de adesão, é uma questão de conversão, mudança de vida, metanoia, arrependimento. Esse não é o evangelho da cruz, pois o evangelho da cruz exige renúncia de vida, tá? Você vai ver isso aqui, ó. Marcos 8, 34, 35. É Jesus falando. Olha o que ele diz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém... É uma coisa que a pessoa pode querer ou não querer. Olha a vontade aí se manifestando. Se alguém quiser, é uma decisão. A pessoa toma ela se quiser. Vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Esse aqui é o caminho do discípulo.
Você quer ser meu discípulo? Quer ser meu seguidor? Então você precisa saber que existem 3 coisas a serem feitas. Primeiro, você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para viver para Deus. É morrer para o mundo para viver para o Senhor. Tomar a cruz é estar disposto a passar por tudo que fosse necessário. E cruz aqui não está falando de um marido, uma esposa, né, um filho que está dando trabalho. Não é. A cruz em si tem a ver com a questão do evangelho. E a cruz era símbolo de morte. Então, Jesus estava deixando claro o seguinte: se necessário for, vocês precisam estar prontos até a morrer por causa do evangelho. Ser um mártir, como foi o caso de Estevão, né? E muitos outros durante a história bíblica e depois, né? A igreja primitiva e nos tempos. E até hoje existem pessoas morrendo por causa do evangelho. Agora, olha o que diz o versículo 35. Porque qualquer que... Aí ele vai explicar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é salvar a vida? É viver para si. Ah, não posso abrir mão disso, que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tudo bem. Só que Jesus está dizendo, você quer viver para você? De forma egoísta? Você não quer viver para mim? Você não quer me agradar? Porque eu criei você por um propósito de me agradar. Mas, por causa do pecado, você se distanciou. Aí, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, é possível se aproximar de novo e viver debaixo da vontade de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, está sendo dada a oportunidade. O preço do discipulado é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso não tem nada a ver com pagar pela salvação, mas tem a ver com, uma vez salvo, vai passar por essas coisas. Não tem jeito, porque nós estamos na contramão do mundo, é uma contracultura. Tá? Então é claro que vai haver oposições. Agora Jesus está dizendo, se vocês quiserem, nesse caso, a mim, tem que fazer isso. Agora, se você quiser salvar a sua vida no sentido de viver para si, você vai perder. Ou seja, naquele grande dia, a sentença é morte espiritual. Ou seja, morte eterna, desculpe. Você estará para sempre longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da possibilidade de estar na presença de Deus. Porque o tempo de estar na presença dele vai ter terminado. De escolher estar na presença dele. Sabe, aqui nessa terra tem coisas que dá para poder fazer uma ilustração com isso. Existem coisas que valem durante um tempo e você tem um tempo a se cadastrar para poder fazer. E aí, se você deixar passar o tempo, você perdeu, não tem mais como, acabou, terminou, não tem mais jeito. Você não tem mais como fazer. Tem coisas até que você pode fazer no próximo ano, tem coisas ou numa próxima data. Tem coisas que você nunca mais vai poder fazer, porque aquilo não abre mais para você poder fazer. Deus está nos dando oportunidade de salvação por meio de Jesus Cristo. A igreja é portadora da palavra das boas novas, do evangelho de salvação. Ela leva esse evangelho, ela anuncia que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Cabe ao ser humano tomar a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não? Então levante as mãos para Cristo nesse momento. Aceite Jesus, diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a partir de hoje a ti. E diga amém. Agora, você vai perguntar, o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga ao pastor que aceitou Jesus num programa na internet e ele vai te dizer o que você deve fazer. Então Jesus diz, aquele que quiser viver para si, perdeu a vida. Vai estar eternamente longe de Deus naquele grande dia. Mas olha o que ele diz, mas qualquer que perder a sua vida. Então, biblicamente falando, quando nós vivemos para Cristo, nós estamos abrindo mão da nossa própria vida, da nossa própria vontade. Pastor, mas eu vou ser crente, eu não posso nem sair, eu não posso nem passear. Onde que está escrito isso? Você só não pode ter um lazer que não glorifique a Deus. O que você está fazendo, você pode dizer que é para a glória de Deus? Se você puder dizer que é para a glória de Deus e em nome de Jesus, não há nenhum problema. Mas se você não puder dizer que é para a glória de Deus, então não convém você fazer, porque aquilo é desagradável a Deus. Se você não pode dizer que está fazendo em nome de Jesus, é a mesma coisa. Certo? Então ele diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Esse a salvará.
Amor do evangelho, por quê? Viver para poder proclamar o evangelho, falar do evangelho, anunciar o evangelho. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por quê, pastor? Isso porque, para eles, o corpo era a prisão da alma. Era algo ruim. E como poderia a alma livre voltar novamente para a prisão chamada corpo? Para eles, isso era uma loucura. Só que esse ensinamento era um ensinamento filosófico, não era um ensinamento teológico, baseado na palavra. Então nesse caso aqui, há essa necessidade de desfazer esse pensamento errado. Por isso os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo assevera: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus, 1 Coríntios 15, 20 a 28. Se a promessa da vida cristã se aplica somente a essa vida, então por que acreditar nela? É isso que Paulo está dizendo. Por que acreditar em uma fé que trouxe nessa cultura e ainda em muitos lugares do mundo perseguição, sofrimento, morte, ostracismo, que é desterro, ser expulso da sua terra, e separação? Se a ressurreição não haveria, sem ressurreição não haveria a esperança do juízo final, da justiça, da esperança de um lugar definitivo onde viveremos para sempre junto com Deus. Se o fim é igual para todos, por que não viver como os pagãos, gozando os prazeres sensuais? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, 32 na NVT. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente em Éfeso, defender a fé lá? Se não há ressurreição, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está ensinando para a igreja em Corinto o seguinte, vem cá, se não tem ressurreição, não tem juízo, não tem nada, todo mundo vai morrer, acabou, tá bom. Então pra que eu tô passando pelo que eu tô passando? Pra que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Eu tô perdendo tempo. Então se não tem ressurreição, ele tá dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, ou seja, todos chegaremos ao dia de morrer. Então cada um vive como quiser. Mas isso não é... Paulo tá falando isso de forma irônica, para combater a mentalidade errada que estava sendo desenvolvida entre eles por causa de gente que estava trazendo heresias para o meio da igreja. E o grande problema hoje, em pleno século XXI, é que existem muitas coisas que estão entrando no meio das igrejas sorrateiramente, alguns ensinamentos que vêm por meios de YouTube, por meio de redes sociais como Facebook, Instagram, por meios de WhatsApp, grupos de WhatsApp, Telegram, por meios de Quai, TikTok, por aí vai. Você tem aí uma gama de lugares para isso. E aí tem gente comendo esse alimento que não tem... Porque se você estuda a Bíblia, quando você ouve determinadas coisas, você diz assim, isso aqui não tem base bíblica. Então isso é lixo, isso não serve para nada. Ensinamentos errados que você vai logo detectar. Mas se você não estuda a Bíblia, às vezes a pessoa tem uma boa oratória, ela fala bem, e aí você vai olhar assim, vai falar... Vai confundir o falar bem com cheio de Deus, e não tá cheio de Deus que tá falando coisa errada, então não pode estar cheio de Deus, que Deus não fala coisa errada, e aí você vai aceitar aquilo como a palavra de Deus. Por quê? Porque você não estuda. E as pessoas se aproveitam da ignorância das pessoas, porque no português... No nosso país e no português, a palavra ignorância não significa uma pessoa... hoje usa-se a palavra, deu-se um novo sentido para a palavra, né? Ignorante é uma pessoa bruta, grosseira, mas a palavra ignorante no nosso dicionário não significa isso. A palavra ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento de causa. Ela fala algo que não sabe. E tem muita gente que não sabe, então o que ele faz? Ele explora a falta de conhecimento das pessoas. E a Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Oséias fala sobre isso. Então, Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito. Tanto que as pessoas o reconheceram depois da sua ressurreição, como, por exemplo, Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus
e a ferida profunda do seu lado. João 20, você vai ler o capítulo todo, você vai ver isso. Jesus não ressuscitou como um fantasma. Jesus ressuscitou em corpo, alma e espírito. 2. A santificação do espírito. Como é que o espírito pode se santificar? Vamos lá. A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém, não só acontece, ali é o início, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Então continua, depois que nós aceitamos Jesus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente, Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando mortos em delitos e pecados. Ou ele vos vivificou. Mesma coisa, é a mesma palavra. Estando vós mortos em delitos e pecados. Existem muitas pessoas nesse mundo, mas quando nós não aceitamos Jesus, nós não temos como ter comunhão com Deus, porque nós estamos mortos espiritualmente. É a Bíblia quem diz, não sou eu, é a Bíblia. Mortos em delitos e pecados, está lá bem claro. Então a pessoa, até Deus, usando da sua grande compaixão, da sua grande misericórdia, ele tem os seus ouvidos, mas ele não está surdo, mas a boa mão de Deus, porque existe uma coisa chamada graça natural, a gente chama de graça natural, graça comum, melhor dizendo, graça comum, me perdoe. E a graça comum, dentro da teologia, é o que é chamado, por exemplo, Deus faz com que sol e chuva venha sobre bons e maus, ou seja, sobre cristãos e não cristãos, vamos dizer assim. Fôlego de vida sobre cristãos e não cristãos. Então isso chama-se graça comum. Graça comum, tá? Até aí é uma coisa. Agora, ter comunhão com Deus... Tem pessoas até que dizem assim, não, eu tô assim com Deus, eu falo com Deus, eu tenho segredos com Deus, e ele não serve ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque ele não tem conhecimento do que ele está falando. Porque se ele tivesse conhecimento do que ele está falando, ele teria um entendimento que uma pessoa morta espiritualmente não pode ter comunhão com Deus. É a Bíblia quem diz, é o próprio Deus quem diz, usando homens para escrever a sua palavra e mostrando. Não tenho como ter comunhão com uma pessoa que não teve um encontro com meu filho Jesus Cristo. Agora, se você quiser ter contato com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E uma vez que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, corpo, alma e espírito tem que estar santificado, você vai viver uma conduta de um salvo, de um filho de Deus. Então o seu comportamento muda. Para ser salvo? Não. Porque você é salvo. As pessoas que estão na presença de Deus não fazem o que fazem para ser salvo. Eles já são salvos em Cristo Jesus. Eles fazem porque são salvos. Eles têm que se comportar como um salvo. Pastor, mas eu conheço gente que está na igreja que tem comportamentos terríveis. Bom, duas coisas podem ter acontecido. Ou um dia ele realmente teve uma vida com Deus, ele se apostatou da fé e hoje ele apenas está dentro da igreja, mas na verdade o Senhor já não tem mais como operar na vida dele e ele está funcionando no modo automático, como uma pessoa que se afiliou a um lugar, a um clube, uma associação, ou, de fato, ele nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele levantou as mãos, mas nunca houve um encontro real. Jesus nunca foi senhor da vida daquela pessoa. Só essas duas coisas podem estar acontecendo. Só que nós não estamos aqui para julgar, mas se alguém está assistindo esse vídeo e se encontra dessa forma, é hora de você se voltar para Deus, se arrepender e pedir a Deus que mude a sua vida. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Tá vendo? Não vive mais na prática do pecado. 1 João 3,9, olha o que diz. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Agora vamos entender o que é não cometer pecado, tá? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aí se você ler esse texto aqui, você lê outra parte de 1 João, que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, aí esses textos vão se confrontar. Ué, como é que 1 João... Deixa eu colocar aqui na tela para você. 1 João, capítulo 2... 1 João... Não, desculpa. 1 João, capítulo 1. Vamos lá.
Vou colocar aqui para você, só para você poder ter esse entendimento, né? Versículo 8. 1 João 1,8. Vou colocar na tela. Vamos lá. 1,8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Que era o que os gnósticos já defendiam, tá? Então, parece que esse texto de 1 João 3,9 se contradiz ao texto de 1 João 1,8. Só que não é isso. Aqui, não comete pecado e não pode pecar, vai além. Preste atenção, ó. Vou botar em outra versão. Aliás, eu vou botar na versão aqui na tela para você. Deixa eu colocar aqui na tela para você. 1 João capítulo 3, versículo 9. Certo? Só que eu vou colocar na NVT. Vamos lá. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Prática. Pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar. Então está falando de prática. Não está falando de pecar no sentido de cometer um pecado. Está falando de continuar cometendo aquele pecado como prática. Prática de vida. Que é o que as pessoas sem Cristo têm. Elas estão continuamente praticando os mesmos pecados. Por quê? Porque aquilo é prática. Agora, em Cristo não pode haver prática. Não quer dizer que o ser humano em Cristo não vai pecar. O cristão peca. Por isso ele pede perdão quando vai orar. Mas ele não pode viver na prática. A prática tem a ver com amar aquilo que está fazendo. Gostar daquilo que está fazendo. Não ter nenhum temor em relação àquilo que está fazendo. A Deus em relação ao que está fazendo. Então, quando diz qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ele não vive na prática do pecado. Porque a sua semente, a semente de quem? De Deus, né? Permanece nele. E não pode pecar, ou seja, não pode permanecer na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Você não recebeu uma nova natureza? Como é que você vai continuar vivendo segundo a antiga natureza? Não tem como. Se você recebeu uma nova natureza, você precisa viver de acordo com essa nova natureza. Parece até aquela velha história, né? Uma pessoa não tem roupas, aí ela é presenteada com várias, né? Ela só tem roupas bem antigas, né? Já está bem velhinhas, e aí ela é presenteada com várias roupas novas e continua usando as roupas antigas. As mesmas roupas, antigas, velhas, num estado muito ruim. Ela não ganhou várias roupas novas, por que ela continua usando as mesmas roupas antigas, ruins, que não tá mais em condição de uso? É mais ou menos isso. Se nós recebemos uma nova natureza, temos que viver à altura da nova natureza. Não podemos viver na prática do pecado. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. Aí pode estar se desviando, tá? Porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore, só que aqui, ó, o texto na revista está escrito assim: não tocar no fruto da árvore da vida. Não é a árvore da vida, é a árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Pois se desobedecesse, eles morreriam. Tá lá em Gênesis 2,17. Então, o Deus não proibiu eles de tocar na árvore da vida. O problema é na árvore do bem e do mal. Tanto é que depois que eles pecam, o texto diz que eles foram expulsos do jardim para não botarem a mão mais na árvore da vida. Aí sim, tocar na árvore da vida, por quê? Porque eles já tinham cometido o pecado e Deus não queria que eles vivessem eternamente no pecado. Então precisariam passar por todo o processo a nível de receber Jesus, receber ressurreição do corpo, todo esse processo para depois estar eternamente com o Senhor. Tanto é que lá em Apocalipse a árvore da vida aparece de novo. Mas aí ela já pode estar lá porque teremos um corpo glorificado. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. A morte física veio depois, tá? Posteriormente, e depois da morte física, para quem parte sem Cristo, vem a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Viver uma eternidade longe de Deus. 3. A santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Olha o que diz Tiago 1,21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então nós precisamos da palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra, ouve e cumpre, não é só ouvir. Ouvinte casa na areia.
praticante casa na rocha, Mateus 7. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Quem dera nós trocássemos um pouco da programação que a gente assiste de entretenimento, seja na televisão, seja nas redes sociais, para estudar a palavra. Quem dera. Como não seria a nossa vida diante de Deus? Estudar para praticar. Pense nisso. Faça um teste. Teste. Que isso, pastor? Faça um teste. Faça um teste. Tirar uma semana, vou abrir mão de várias coisas que eu gosto de ver e eu vou estudar a palavra de Deus. Você que é um cristão. Estudar a palavra de Deus. Se eu não compreender, eu vou pesquisar, eu vou pedir ajuda ao pastor da minha igreja, eu vou pedir ajuda a alguém que tem um certo conhecimento, que estuda. Se eu não entender algum texto, eu vou orar, vou pedir a Deus ilumina a minha mente, mas se eu não compreender, não tem problema, eu vou pedir alguém que me ajude. Quando chegar no final de uma semana, é claro que você não vai ver uma vida modificada em uma semana, é óbvio, mas você já vai sentir alguns efeitos diferentes, tá? Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente e luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade que são vivenciados por meio da alma. Deixa eu usar aqui 2 exemplos. Vamos ver se eu consigo aqui. Nada contra a cor preta. Não acho que a cor preta é do diabo, porque o preto também foi Deus quem criou a cor, tá? É claro que a palavra, muitas vezes vamos encontrar trevas, né, como sinônimo do mal, mas não é por isso. Estou usando preto aqui e vou usar o preto para mostrar a parte da morte, mas não porque eu considero o preto como uma coisa ruim. Até porque, se nós entrar por esse caminho, nós não poderíamos usar a Bíblia com a capa preta, não poderíamos ter sapatos pretos, bolsas pretas, né, a cor negra, né, do ser humano, né, assim, ou um pouco mais fechado, também não poderia. Então a gente não tem isso não, tá? Porque eu acho que isso já ir para um lado que não tem, a palavra de Deus não apoia nada. Mas vamos lá. Preste atenção. Antes de Jesus, nós estávamos vivendo uma vida em delitos, pecados, tá. Quando viemos para Cristo, a nossa velha natureza, ela foi mortificada. Então, simbolicamente, tá aqui. E nós recebemos uma nova vida que eu vou simbolizar através dessa caneta. Então, aqui tem uma nova vida. Só que essa velha natureza, ela foi mortificada, mas ela não foi extinta. Então, ela ainda está presente. Por isso, eu ainda posso pecar. Eu ainda sou passível de pecar. Esse posso não é permissão, é dizer que eu ainda sou passível de pecar, eu ainda peco, tá? Só que eu não estou mais condenado diante do tribunal de Deus, mas eu também não posso viver na prática, porque o pecar vai acontecer, mas eu não posso me conformar com isso e dizer, não, eu ainda sou um pecador e eu posso fazer essas coisas. Aí você já está premeditando. Se você está premeditando, virou prática. Agora entenda, essa velha natureza está aqui, mortificada. Mas ela ainda tenta nos influenciar. Ela ainda tenta nos influenciar. Nós recebemos uma nova vida, mas ela ainda tenta nos influenciar, tá? Então eu estou usando 2 peças aqui, mas na verdade isso acontece dentro da gente de uma única pessoa. Eu estou usando 2 só para exemplificar essa questão do morto aqui, mas isso acontece dentro da pessoa. Então a natureza pecaminosa está mortificada, mas ela ainda está presente. E ela tenta se manifestar, ela não tem mais controle, ela não pode mais nos dominar, o pecado não é mais senhor da nossa vida, quem está em Cristo, mas ela tenta nos influenciar. E o que o inimigo aproveita? O que o diabo, os demônios fazem? Eles verificam as fraquezas que cada ser humano tem e tenta eles dentro dessa fraqueza. Então, ele sugere, mandando os dardos inflamados, como a Bíblia fala em Efésios, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, né, até na mente, né, para dar alguma sugestão, algum pensamento que vem do nada na sua mente, e aí você pensa, eu bem que podia fazer isso. Aí você começa a alimentar aquilo, e aquilo é errado, e você vai alimentando até uma hora que aquilo te arrasta, de uma tal forma que você não consegue mais, e você dá lugar àquilo, mas você acabou alimentando. Então aquilo foi fruto de você ficar pensando, alimentando aquilo dentro de você. Então, quando está dito aqui, na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido,
Todavia, a velha natureza continua presente e luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma, está falando o seguinte, que a velha natureza ainda quer influenciar o seu intelecto, o que você pensa, as suas emoções, o que você sente, e a sua vontade, as suas decisões. Ela ainda quer. Mas como é que você vai vencer isso? Aí vamos lá. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Mas a antiga natureza ainda está aqui. Sabe quando ela não vai estar mais aqui? Quando recebermos um corpo glorificado. Aí nós estaremos livres da presença do pecado. Não haverá mais velha natureza sobre nós. Nós estaremos numa condição parecida com Adão, que não tinha a natureza pecaminosa antes do pecado. E Eva também. Ponto importante. Para ser santificado de todas as maneiras, Deus precisa operar em todas as áreas da vida de uma pessoa. Todo espírito, alma e corpo. Tem esse negócio que a alma é boa, o corpo é ruim, posso fazer o que eu quiser, ou então o corpo é neutro, não preciso nem fazer o que é bom nem o que é mal. Não posso fazer isso. Então guarde esse ponto importante. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Bom, se você está precisando de uma arte digital aí para o evento da sua igreja, ou você que é profissional liberal, basta você entrar em contato aí pelo WhatsApp e com certeza você vai ser muito bem atendido e vai ficar satisfeito ou satisfeita, como já ficaram pessoas que entraram em contato. Vamos lá, tópico 3 para encerrar, santidade no corpo. Falamos da alma e do espírito, agora no corpo. Dominando a consciência da carne, 1 João 2,16. Viu por que eu falei sobre esse vídeo? É por isso, entendeu? O tópico 3 está baseado nesse texto. Então, eu estou deixando para você assistir esse vídeo no final, tá? Então, eu não vou dar muitas explicações porque tá tudo nesse outro vídeo, tá? Dominando a concupiscência da carne. Concupiscência, não é concupiscência, é concupiscência, tá? 1 João 2,16. A concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem do latim concupiscens e significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Então, uma pessoa que é acometida disso, ela não tem domínio. Ela é tomada, tá? Em Romanos 7,18, que diz: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo por causa do quê? Do pecado que domina, tá? Inclui os pecados... Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Não é porque uma pessoa não é cristã que ela não pode fazer coisas boas, tá? Ela pode fazer coisas boas. Ela pode beneficiar outras pessoas. Deixar isso muito claro. Mas isso não é fruto de uma vida transformada. Ela faz o que é bom na ótica apenas humana. E como o que é bom na ótica humana, nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez, muitas pessoas se enganam, porque pessoas falam assim: poxa, mas eu faço coisa boa, eu ajudo pessoas, eu socorro pessoas, mas ela precisa de aceitar Jesus, porque diante do tribunal de Deus, ela não tem como deixar de ser culpada por causa do que ela faz. Só Jesus pôde pagar a dívida da nossa culpa diante de Deus. Então existem pessoas que não servem a Deus, que fazem coisas boas, sim, mas isso não conta em nada a nível de salvação, porque salvação não é por obra. Salvação é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu tenho que reconhecer Ele como Senhor e Salvador porque Ele me substituiu. Então Deus fez dessa forma para que eu possa reconhecer aquilo que Cristo fez. E dessa maneira eu deixo de focar em mim para focar em Cristo. Eu dou glórias a Deus. Eu deixo de focar na minha vida para focar na vida de Cristo. No que Cristo fez por mim. Então eu preciso aceitar Jesus. Tá? Então vamos lá. Inclui os pecados sexuais. Tá?
inclui os pecados sexuais da carne, mas também todas as ambições mundanas, né? Essa concupiscência da carne inclui tudo isso aqui, ó. Inclui pecados sexuais da carne, mas também todas as ambições mundanas e todos os desejos egoístas. Estar submetido aos desejos da carne é julgar todas as coisas do mundo segundo normas puramente materiais. É endeusar os prazeres puramente humanos. É viver uma vida dominada pelos sentidos. É aquela tal história, a pessoa vive pro aqui e pro agora, a meta dela é as conquistas e tudo tem a ver com ela só. Ou no máximo com alguém que ela goste muito, sei, da sua família, mas tudo concentrado primeiro nela. Isso é concupiscência da carne. João adverte o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem sua imoralidade à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência, ou seja, pelo esse desejo, né, que vai arrastando. As pessoas vai botando tudo na conta do diabo, e o diabo veio realmente para destruir, para matar, para roubar, né? É uma forma, né, de colocar, né? O diabo veio para trabalhar em relação a isso tudo. Mas lembre-se, ele não pode obrigar ninguém a fazer nada errado. A pessoa, quando faz errado, ela usou a sua vontade. O ser humano é composto de intelecto, de emoções e de vontade. Então, quando Adão pecou, ele pecou porque quis. Quando Eva pecou, ela pecou porque quis. Tanto é que Deus os sentencia. Porque se eles não tivessem pecado porque tomaram a decisão de pecar, como é que Deus vai sentenciar alguém que não tem poder de decisão? Tem como. Se uma pessoa for coagida a tomar uma decisão através de uma arma e ela fizer alguma coisa, ela for coagida, isso vai atenuar diante do processo dela, jurídico. Então Deus, como um Deus justo, ele jamais traria uma condenação sobre o homem se o homem não tivesse poder de escolha. O homem tinha poder de escolha, ele usou a sua vontade de forma errada, a sua escolha de forma errada. E aí ele assumiu. Então as pessoas às vezes, porque foi o diabo influenciou, mas a pessoa fez. Então a influência do inimigo é real? É real. Existe? Existe. É muito comum no meio cristão alguém falar assim, não, porque o espírito de prostituição. Gálatas diz que prostituição não é um espírito, é uma obra da carne. Está na natureza pecaminosa. O que o inimigo faz em relação a isso? Ele instiga. Ele propõe, ele traz proposta. Ele traz a tentação. E aí sim, às vezes passa uma pessoa e aí ele lança um dardo na mente da outra pessoa e ela começa a pensar, imaginar coisas. E ali às vezes começa uma situação e daqui a pouco o pecado é consumado. Então, Tiago deixa isso aqui muito claro. Tiago deixa claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. E eu expliquei o que é concupiscência. Está aqui bem claramente. O que tem um forte desejo. Então a pessoa é arrastada por esse forte desejo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. E aqui, pecado consumado, está falando de viver na prática. Aí vai lá para Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a retribuição de uma vida na prática do pecado é a morte eterna. Ali não é morte física, não, é morte eterna. Tanto é que depois diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se de um lado está falando de vida eterna, é claro que do outro está falando de morte eterna. Não está falando de morte física. Porque não há contraste entre vida eterna e morte física. É morte eterna também. Agora vamos ler esse texto em outra versão, para ficar mais claro. Na NVT diz assim, a tentação vem de nossos próprios desejos. Então, o inimigo, ele instiga esses desejos. Deixa eu tentar fazer isso aqui de uma forma ilustrada. Você tem uma pessoa com você e essa pessoa sabe que você tem determinada fraqueza. Tipo, ele sabe, vou pegar na parte da ira, né? Sabe que você é uma pessoa que se ira com muita facilidade, brigona. E aí você tem uma pessoa com você e ele sabe disso. E aí criou-se uma situação e você tá ali no meio daquela situação e ela tá lá perto de você falando assim, você vai deixar assim?
Ah, eu se fosse você, eu não deixava assim, não. Vai deixar barato assim? Eu não deixava, não. Ó, você já mostrou aí várias vezes que você pode, que você faz, que você acontece. E aí a pessoa é tentada naquela, né? Mexe com com o ego dela e ela fala agora. E aí parte pra cima. Então houve uma pessoa para influenciar. É isso que o diabo faz. Só que essa pessoa que estava influenciando essa outra pessoa que deu lugar a ir e foi brigar, ela sabia que essa pessoa, ela se inflamar ela parte para dentro. Então ela conhecia essa fraqueza da pessoa. Deu para entender? Então ela botou fogo na fogueira para ver tudo pegar fogo, né? É, tacou fogo e deixa pegar fogo. É mais ou menos isso que o inimigo faz. Ele conhece os pontos fracos de cada ser humano e ele tenta inflamar o ser humano com aquilo. Às vezes usando uma pessoa, às vezes usando falando, às vezes não falando, mas vendo visualmente alguma coisa. E aí olha o que acontece, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Só que nós temos poder de vontade, nós temos poder de decisão. Cristão, quem é um cristão, tem um poder de decisão. Quem não é cristão também. Ele vai usar sua vontade, só que ele está escravo do pecado, ele vai sendo arrastado. Só que ele peca porque ele escolheu pecar. Deus não tem ele por inocente. Agora, o cristão, da mesma maneira, se pecar, pecou porque escolheu pecar. Deus também não tem ele como inocente. Só que a diferença do cristão para o não cristão é que o cristão não é mais escravo do pecado. E o não cristão, ele está como escravo do pecado, tá? A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, que a pessoa peca, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. O que é o pecado gerar, se desenvolver plenamente? É a pessoa amar aquilo que está fazendo de errado. Existem pessoas que amam fazer as coisas erradas. Ah, mas não faz mal a ninguém, eu que gosto. Tá bom, mas é pecado. Deus disse que é pecado, é pecado. 2. Dominando a concupiscência dos olhos. O que é isso? Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados, e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano à cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. O salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio, segundo Samuel 11. Sabemos se foi a primeira vez que Davi teve essa oportunidade de ver, se ele já vinha alimentando isso. Porque a Bíblia não diz, não fica muito claro, só mostra o momento do ato. Mas uma coisa é certa, veio pelo olhar. E aí pronto. É a pessoa que não pode ver nada sem desejar e que, uma vez adquirido, exibe com vanglória perante os outros. Tá? Pessoas dominadas por isso creem que a felicidade encontra-se nas coisas que pode comprar com o dinheiro e desfrutar com os olhos. Em sua ânsia pelas coisas, termina por não apreciar nada mais do que os valores materiais. Isso é muito triste. Jesus disse: não ajuntai tesouro onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouro no céu, ou seja, aceitai a vida eterna, a herança de Deus para aqueles que são seus filhos. O texto não proíbe as pessoas de adquirirem bens, mas elas não podem viver para esse propósito. A motivação de ninguém pode ser para adquirir riqueza. Se a motivação de vida, o propósito de vida de alguém for para adquirir riqueza, logo de cara ele já tem o dinheiro como um Deus. Tudo que for o centro do coração da pessoa se tornou seu ídolo. Às vezes as pessoas pensam que ídolo é uma imagem apenas, feita de metal, de madeira, de cera ou de qualquer outro tipo de material. Não. O ídolo pode ser uma pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe. Você pode considerar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha como alguém acima de Deus sem perceber, porque você coloca aquela pessoa num patamar aonde fica acima de Deus. Se tornou um ídolo também, não é só o dinheiro, tá? Não são só as coisas materiais nesse caso, tá? Então, é importante dizer isso aqui. Em sua ânsia pelas coisas, termina por não apreciar nada mais do que valores materiais. Podemos destacar também Acã, que além de cometer esse pecado, trouxe derrota para Israel.
Josué 7:21. Pessoas dominadas pela concupiscência dos olhos, vendeu-se a si mesmo as coisas visíveis e temporais, esquecendo daquelas outras que são invisíveis e eternas. Pedro fala sobre isso, né? Uma herança que não pode murchar, que não perece. 3. Dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Tem, por exemplo, aqui no YouTube mesmo, quando você está vendo vídeos, vira e mexe, pode acontecer uma hora ou outra, é porque para cada um aparece propagandas diferentes de acordo com o seu gosto. Tudo isso é muito bem pensado, né? Estamos aí sendo muito falado nos dias de hoje sobre inteligência artificial, então, querendo ou não, o algoritmo do YouTube, né, é uma inteligência artificial, então ela vai apresentar conteúdo de acordo com aquilo mais ou menos que ela observa, né? Quando eu falo ela, é inteligência artificial, né? Claro, é a máquina, mas vai observando a sua conduta e através da sua conduta ela vai passando. E às vezes acontece de aparecer algum tipo de vídeo aonde pessoas, para poder conseguir vender alguma coisa, fazer com que você compre alguma coisa, entre em alguma coisa, aí aparece aqueles vídeos onde ele diz, olha essa mansão que eu tenho, aí mostra aquele bolo de dinheiro, né, para você poder olhar e acreditar que você também pode, entendeu? Isso tudo está baseado na ostentação. Tudo na ostentação. Todo mundo sabe que para ter uma boa casa tem que trabalhar duro, se esforçar muito, correr muito atrás, anos de trabalho. E aí a pessoa acredita no conto da carochinha, né? Porque realmente tem que ter muita ingenuidade para acreditar que realmente aquilo ali é verdade. E alguém pensa assim, não, mas se não fosse verdade, você acha que uma pessoa ia ter coragem de fazer isso? Quando a pessoa é dominada pela soberba da vida, ela é capaz de fazer muito mais do que isso. Tá bom? Riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Gente, para pensar. Se isso fosse tão bom assim, para que ele ia contar? Para que ela ia contar? Se fosse uma fórmula tão milagrosa, tão mágica, que a pessoa consegue milhares de reais, para que a pessoa vai contar para os outros? Se o ser humano é ganancioso na sua natureza, em si, ele tem essa parte de gostar do dinheiro. Não são todas as pessoas que são voltadas para isso, né? Tem outros tipos de fraqueza. Mas tem gente... E você acha realmente que alguém ia ficar contando isso? O segredo para todo mundo? Se alguém descobrisse uma mina de ouro, vem cá. Vamos para a realidade? Uma pessoa descobriu uma mina de ouro, ele vai sair para a vizinhança inteira dizendo que descobriu uma mina de ouro? Não, seja sincero, vamos parar para pensar. Sabe por que as pessoas são enganadas nos dias de hoje? Porque nós perdemos uma coisa que os antigos tinham e que era usada muito na filosofia. A filosofia faz a gente pensar, refletir sobre as coisas da vida. E começamos a bombardear determinadas áreas da vida com perguntas e questionamentos até chegarmos a conclusões e formarmos uma opinião sobre o assunto. Mas não, as pessoas veem uma coisa na internet e já acreditam. Por quê? Porque elas não bombardeiam aquilo com pensamento. Ah, peraí, vamos tentar parar e pensar. Se alguém descobrisse uma mina de ouro, ele ia contar para a vizinhança toda que descobriu uma mina de ouro? Como assim? Não vai contar, não adianta. Não diz para mim que vai contar para todo mundo ver. Vem você também, vem para cá extrair um pouco de ouro, você também. Olha, pode ser até que tenha alguém que possa fazer isso, mas vai ser muito difícil. E toda hora você vê na internet gente fazendo isso, contando que descobriu a mina de ouro e que quer que você também participe. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação, a qualquer preço, e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. E o pior de tudo é que quem quer isso, a ostentação, ele inclusive passa por cima de pessoas, de tudo. Tá nem aí. Muitas vezes essas pessoas também se gabam, mas não tendo onde cair morto. Muitas dessas pessoas estão endividadas apenas para impressionar outras pessoas. Aí talvez você diga assim, ah não, mas não é possível. Ué, só vai lá numa agência, aluga uma Mercedes
uma Lamborghini, aí vai lá, filma com ele na frente do carro, naquele momento o carro tá com ele, tá, mas o carro não é dele. E aí você acredita. E ele diz, olha, clica aqui, porque você vai ganhar isso aqui também. Olha o carro que eu conquistei. Ele alugou o carro para fazer aquela propaganda e conseguir tirar dinheiro dos outros. E você acredita. Só porque você não para e reflete e pensa e bombardeia aquilo com questionamentos, chegar a uma conclusão, peraí, não é assim não. Quanto custa um carro desse? Peraí, não é assim não. O que mais está aparecendo aí na internet aí são os tais dos aplicativos. Olha o aplicativo aqui que eu tenho. Olha esse aplicativo aqui, olha só, você, ó, olha quanto tá entrando, ó, acabou de entrar, ó, 100, 150, 200, 300. Gente, em nome de Jesus, para de acreditar em conto de fada. Para de acreditar nessas coisas. Se você pegar, tá? Já que estamos falando aqui de ostentação, na aula de hoje, eu vou deixar uma dica para você. Vai lá no Google e coloca lá, bota lá, vê o nome da propaganda que está sendo feito e coloca lá o nome da propaganda, reclame aqui. Você vai ver quantas pessoas lá reclamando, dizendo, poxa, comprei esse produto aqui e fui enganado. Fiz isso aqui pensando que ia dar certo e fui enganado. Você não precisa ser a próxima vítima se você não quiser, tá? Tô deixando aqui uma palavra para você. Ponto importante. Para que haja santidade integral, o cristão deve dominar através da ação do Espírito Santo a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, cuidado. Se você quiser uma vida de santificação, você não pode ser dominado por essas coisas. Porque se você for dominado por essas coisas, além de desagradar a Deus, você pode ter prejuízos enormes e trazer prejuízos para outras pessoas. Conclusão da aula de hoje. Na lição desse domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontades, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. E temos uma pergunta final. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? No seu trabalho, na faculdade, na escola, você que ainda está em idade de escola, porque é jovem, na escola, tá? No seu lazer, na sua casa, Cristo está sendo glorificado. Você pode dizer que as coisas que você faz é para a glória de Deus? Você pode dizer que é feito em nome de Jesus? Pense e reflita. Você que é professor, passe essa pergunta desse jeito lá na classe. Com certeza eles vão sair pensando. Não vão poder responder diante da classe, mas é um momento de reflexão nesse caso. Bom, vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Próxima lição, lição 12, é a penúltima lição do trimestre, 19/3 de 2023, uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. E não se esqueça a recomendação do vídeo aí para você, não esqueça dela, tá bom? 1 João 2:15 a 17 vai ajudar você a entender o terceiro tópico dessa lição. Recomendação de livros, links na descrição. Separados para Deus, que é o livro de apoios. Conhecendo as doutrinas da Bíblia ou doutrinas bíblicas. Um e outro são livros parecidos. Você escolhe um ou outro, tá? Vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento, tá? Divulgue o canal. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Ative o sininho. Comente o que você achou dessa aula. Se tem algum ponto que você quer comentar, comente. Diga de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, tá bom? Deixa o meu abraço aí para a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Quero também mandar um abraço para você que está fora do Brasil, me assistindo. Há muitas pessoas em vários lugares, Japão, Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, tá? E outros lugares mais. E no final do trimestre eu falo aí com mais detalhe, e no início também eu sempre falo com mais detalhe dessas localidades. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse programa da EBD Comentado Online Edição Jovens. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos, Senhor, cada um de nós. Que haja em nós uma santificação integral. Corpo, alma e espírito. Que não tenhamos uma vida compartimentada, pensando que podemos fazer o que quiser com a nossa vida.
A nossa vida é tua, Senhor. Então nos ajuda a ler a tua palavra, nos ajuda a orar. Tá tudo na nossa disposição, Senhor. Nós temos que apenas fazer. Eu sei que não é fácil, há uma luta para não realizarmos, mas em nome de Jesus, se tem alguém enfraquecido, alguém desanimado, alguém achando que não vai conseguir, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, Senhor. Continua nos abençoando. Dá uma boa aula para esse professor. Usa ele ou ela, nessa classe, dando essa aula, Senhor querido, Senhor amado. Que o Senhor use eles com a autoridade do Teu Espírito Santo. E que Teu Espírito Santo convença cada aluno sobre este assunto. E eles mesmos, Senhor, professores, coloquem em prática, Senhor, tudo que está aprendendo em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, edição Jovens, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor Jesus te dê graça e força, você que é professor, e que você tenha uma boa aula aí em nome de Jesus. Estou deixando na próxima tela as recomendações de vídeo.